Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Luz Eterna. Tem um aviso em relação à fluidoterapia. Então, a fluidoterapia, hoje foi o último grupo, para quem já acompanhou, sempre tem a primeira visita, né, que são 5 acompanhamentos daí, na fluidoterapia. Então, hoje, encerrou hoje, e nós só voltamos aos novos grupos de fluidoterapia no dia 21 de janeiro, ok? Então, aqueles familiares que perguntarem em relação à fluidoterapia, dia 21 de janeiro começam os novos grupos, ok? Então, vamos nos esquecer nossos problemas do dia a dia, deixar lá fora. Vamos fazer uma inspiração mais profunda, descruzar as pernas. Vamos fazer uma pequena prece antes do início da explanação. Vamos pedir ao Mestre Jesus, aos orientadores espirituais desta casa, que conhecem profundamente nossas imperfeições, aquilo que nós passamos, todo o desconhecimento que ainda temos das leis divinas e das leis morais, sabedores da necessidade do Evangelho de luz para melhorar a nossa vida espiritual e moralmente, deixar as lamentações, sabedores que os problemas que ora passamos são lições, é o aprendizado que necessitamos para a nossa evolução espiritual. Que assim seja. Então, hoje temos satisfação novamente de contar com o Newton, falando sobre espírita, o livre pensador. Então, está contigo aí. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa noite. Na nossa contemporaneidade, as informações surgem de todo lado, né? E é muito difícil formar uma opinião liberta de qualquer vinculação política, religiosa e mesmo científica. Essa situação Kardec já vivia no seu tempo, né? Metade do século XIX, né? Professor, um homem aberto, né? À cultura, evidentemente fazia escolhas já continentes relacionadas com o seu modo de sentir, né? Com os ideais da liberdade, né? Que marcaram realmente o final do século XVIII na França, com o iluminismo, né? Criticando o absolutismo, né? O ufanismo religioso e coisas que tais. Então, nessa vertente, em 1867, no mês de fevereiro, ele publica na Revista Espírita um artigo sobre o livre pensar. E começa dizendo assim: o livre pensamento eleva a dignidade do homem, dele fazendo um ser ativo, inteligente, em vez de uma máquina de crer. Isso é muito importante, né? Uma máquina de crer, né? E mais, os livres pensadores, nova denominação pela qual se designam os que não se sujeitam à opinião de ninguém em matéria de religião e espiritualidade, não se julgam ligados pelo culto em que o nascimento os colocou sem seu consentimento. Então eu vou ser religioso porque meu pai era, né?
eu vou ser daquela corrente política que meu pai era, não. Simplesmente o livre pensar, o direito, né? Porque somos levados a crer que numa boa fase da nossa história, a pressão religiosa era muito severa, não é? E era muito condenada a qualquer movimento que contrariasse o status quo, não é? As heresias, digamos assim, né, foram criadas justamente para coibir o avanço da liberdade, né? Inclusive nos séculos primeiros já do cristianismo já se começava esse movimento, né? Tanto é que existia um tal de Tertuliano de Cartago. Cartago é uma cidade lá do norte da África, né? Me parece que a Tunísia de hoje, né, na Tunísia, onde existiu um pensador muito importante, chamado Tertuliano de Cartago. E, apesar de ser um pensador profundo, ele era totalmente ligado à questão da fé. E dizia que crêssemos, mesmo que fosse absurdo. Credo quia absurdum, em latim. No meu tempo de jovens, tinha latim no ginásio, né? Não se aprendia, né? Mas tinha latim, né? Era complicado, difícil, né? Então, o credo quia absurdum é uma associação atribuída ao Tertuliano, né? Mostrando realmente o alinhamento, digamos assim, religioso na época em que ele viveu. Muito bem. A este título, os espíritas também são livres pensadores. Foi o que ele fez, né? Quando começou a estudar os fenômenos das mesas girantes que tomavam conta lá de muitas reuniões, até sociais, na Cidade de Luz, Paris, né? Ele foi muito contestado, né? Porque era um absurdo tratar de coisas que tinham a ver com Satanás, com crendice, superstições e assim por diante. Então ele levou avante o seu trabalho de forma magistral. Chega a afirmar que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então ele acha que o Espiritismo acompanhará o progresso. Se alguma verdade nova aparecer contrariando os nossos princípios, né, que não são dogmas, né, evidentemente nós nos modificaremos nesse aspecto, né? É uma visão bem como a ciência faz, né? A ciência estabelece suas hipóteses, teorias ou leis, né? Mas submete a validade delas à comprovação, né? Que pode ser contestada por novas descobertas e assim por diante. Muito bem. A religião e a ciência, marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso, fundando as bases para um mundo melhor e mais feliz. Kardec sonhava com isso, então, né? Que houvesse uma união da religião com a ciência. E não é muito fácil, né? Tem surpreendido algumas afirmações do Papa Francisco, né? Ele tem feito algumas declarações realmente espetaculares, levando em conta o dogmatismo da religião, né? Ele fala que Deus foi mostrado na Gênese, é como se Deus fosse um mágico, né? Inclusive ele chega a aceitar até a hipótese a teoria do Big Bang, que tenta explicar, digamos, o universo, e hoje sofre já algumas contestações pelas pesquisas que são feitas lá com os telescópios poderosos, em especial o James Webb, né? E que vem assim colocando em xeque até a questão do Big Bang. Mas o Papa diz que isso não é, pelo contrário, isso só engrandece realmente a visão de um Criador, né? Não elimina a necessidade de um ser criador que seria Deus. Entre outras coisas que ele fala. A Melanie Klein é uma psicoterapeuta freudiana. Ela, claro, ela é mais nova que o Freud, né? Nasceu em 82. E o Freud nasceu em 58. É bem mais velho que ela. E ela especializou-se no tratamento de transtornos das crianças, né? Especificamente. E era uma pensadora profunda. Ela tem uma frase que é lapidar. Quem come o fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso.
Isso é importante, não é? Quando o fruto do conhecimento é comido por alguém, né, nos leva a reflexionarmos sobre várias posições, seja na religião, na política, né, na própria ciência, né? Então é importante que, se a pessoa não muda, mas ela fica sempre, cria problemas, né, de ordem pessoal, né? Ficamos em dúvida, né? Então é muito importante, né, tentar adequar o conhecimento ao momento que nós vivemos. Então hoje nós vamos tocar em 3 pontos para tentar mostrar o livre pensamento, né? Que é com relação a Deus, com relação à religião e com relação à evolução. Claro que de leve tocaremos em outros aspectos também, né? E poderíamos entrar até nas ciências sociais, né? Mas não é objeto não daria tempo para nós avançarmos por aí, né? Muito bem. Então, a concepção, digamos assim, antiga de uma criação por um ser criador, né? Ela tem raízes em vários segmentos da religião. Na China, na Índia, né? No Egito, né? E até no Brasil, né? Até no Brasil. Telêmaco Borba foi um indianista paranaense, né? Tem até uma cidade com o nome dele aqui, né? Onde tem uma fábrica da Indústrias Klabin, né? Muito importante. E ele conta de uma entrevista que ele fez com o cacique Caigangue. Caigangue são os índios que habitavam aqui a nossa região, o litoral, indo até algumas partes do Rio Grande do Sul. E esse cacique falava para ele de um criador, né, na visão da cultura dos caigangues, né? Chegava a admitir, inclusive, um dilúvio, que a terra toda foi inundada, né? E nesse dilúvio salvaram-se os caigangues. Não, aquela que é normal, né? Defendendo trazendo para o seu prato a sardinha, né? Mas é interessante, existe em toda parte essa concepção. Então a visão de Deus que nós temos hoje, ela é muito discutível, né? Com relação à essência desse Criador, né? Para o Espiritismo, Deus não é, digamos assim, um ser humano, né? Velhinho, barbudo, né? Parcial, né? Um Deus que teria preferência por pessoas, né? Teria um povo eleito, daria a eles uma terra prometida. Isso acontece em várias culturas, não só no pensamento judaico-cristão, né? Então, hoje nós temos condições de tentar compreender Deus relativamente, né? Na visão dos espíritos, né? Eles falam que nós não podemos entender o que Deus seja, mas podemos entender o que Ele não pode deixar de ser, né? Dada a magnificência, a grandeza de que se reveste o nosso universo. Seja a manifestação, digamos assim, cósmica, né? Seja a manifestação modesta, humilde, né? De um átomo, de uma célula, de uma molécula, né? Em tudo existe uma sabedoria, revelando a existência desse Criador. O Big Bang e as constantes da natureza, né? Como eu falei, o Big Bang hoje está assim meio balançando, né? Porque o telescópio James Webb chegou muito perto do início do universo, né? Na visão que a ciência tem do Big Bang, né? Encontraram galáxias, quando o universo prevalecendo o Big Bang teria 600 milhões de anos. Isso é muito pouco para uma galáxia organizar-se, né? Essa galáxia tinha estrelas vermelhas, que são estrelas velhas, né? Elas são de início azuis, depois amarelas, como o nosso Sol, e depois de alguns bilhões de anos se transformam em estrelas vermelhas, que depois se transformam em supernovas, em estrela de nêutron e outras coisas que a ciência também estuda, que não é objeto do nosso trabalho hoje. E é importante a ciência reconhecer que quando se estabelece esse universo
a partir do Big Bang, ele tem 4 forças fundamentais, já nasce com elas, e que possibilitam que o universo se organize e se mantenha, que é a gravidade, né, o eletromagnetismo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Né? Nuclear forte seria aquela força que une o próton ao nêutron no núcleo atômico, né? E que possibilita, então, a organização do átomo para que ele se torne inteligente na manifestação do nosso mundo. A força nuclear fraca seria o decaimento radiativo do átomo, né? Que libera radiações e que estão bem estudadas pela física e pela química contemporânea. Né? E a eletromagnetismo e gravidade é mais fácil nós imaginarmos como seja, né? De acordo com o nosso entendimento das ciências, né, contemporâneas. Muito bem. Então, como é que esse universo nasceu? Com forças fundamentais. É sinal que deve existir alguma coisa que realmente orienta esse processo, né? Uma inteligência por trás disso, né? Uma inteligência que é interessante notarmos, né, que ela tem a ver, então, com uma visão, digamos assim, muito profunda, né, que nós fazemos da divindade, né, tentando colocá-la no universo sem que ele seja o universo. Né? O tal do panteísmo, né? É o Baruch Spinoza, um grande filósofo, né, do século XVIII, começo do século XIX, né? Ele achava que Deus é a substância infinita, né? Para nós, Deus é a inteligência infinita, é diferente, né? Então tem o Criador, tem a criação e tem a criatura. Podemos contestar nesse rol de ideias, né? Tentando colocar a nossa visão ou aquele que mais satisfaça ao nosso entendimento. Então é importante que essas forças são permanentes, né? E mantenham o universo estável, né? Qualquer mudança que aconteça, né, as coisas poderiam degringolar, como acontece na desintegração atômica, né? Os efeitos que ela produz nem sempre são os mais positivos. Brandon Carter. Brandon Carter é um físico teórico australiano, mas que, vindo para o Reino Unido, ele formou-se em Cambridge, né? Doutorando-se, né, naquela famosa Universidade do Reino Unido, né? E depois também lecionando física teórica naquela universidade. Ele está com 82 anos, né? 4 anos mais novo que eu, né? Então, mas está em plena atividade até hoje. E ele fala o seguinte: o equilíbrio entre a força da gravidade e o eletromagnetismo, a variação na proporção de uma parte em 10 dozilhões viabilizaria a formação do universo. Aqui é a fração 1 sobre 10 mais 39 zeros, né? É uma insignificância. Nessa proporção, se a variação ultrapassasse essa variação, o universo não se sustentaria. Interessante, né? E além disso, ele é um pensador e faz parte de um grupo de cientistas que admite o chamado princípio antrópico. O que é o princípio antrópico? O princípio antrópico vem a ser o reconhecimento de que o universo esperava por nós, como a Terra esperava por nós. Né? Ela foi se preparando ao longo desses 4,5 bilhões de anos para receber a vida, e até culminando então com o surgimento do ser humano. Mais ou menos há 3 milhões de anos, ainda um proto-humano, né? E isso se estende a todo o universo. Né? E quando hoje os telescópios que temos aí, além do James Webb, têm descoberto coisas notáveis, mostrando essa preparação. Agora, algumas semanas atrás, descobriram um planeta e lá existe sulfeto de metila. É um composto, né, de enxofre e hidrogênio, né, que só é produzido por seres vivos. Mostrando então que lá deve existir então seres vivos.
Isso é muito importante, não é? Se não nos níveis que nós imaginamos, né? Ou supõe-se que em outros níveis deva existir, levando em conta o nosso padrão, não é? E outro importante, um protoplaneta. É um planeta em formação circundando uma estrela estudada pelo telescópio James Webb, né? Apresentou vapor d'água. Imagine vocês, né? Que a grande dúvida da cosmologia, né? É saber como é que a água veio para a Terra, né? De onde é que surgiu a água? Alguns acham que foi um cometa que veio para a Terra, chocou-se com ela e deixou aqui uma porção de água. Haja água num cometa, né? Entretanto, agora já um planeta nascendo, já apresentando água, né? Isso eles podem saber pela análise espectral, não é? No meu tempo de estudante de segundo grau, já se estudava isso, né? Já se sabia os elementos que o Sol possui, né? Pela análise espectral, pelo comprimento de onda das substâncias, dos elementos que existem em determinados corpos do nosso universo. Então o universo espera pela inteligência, espera pela vida, né? E nós, é claro, como espíritas, aceitamos que existe um elemento espiritual, né? Que é um elemento que se desenvolve e que é a nossa própria origem, certo? Nós somos provenientes como espíritos desse princípio espiritual, né? Como falava o Teilhard de Chardin, né? O Teilhard de Chardin foi um famoso padre jesuíta, um paleontólogo, né? Formado pela Universidade de Paris, em paleontologia e outras ciências, né? E ele era um padre jesuíta e ele chegou a publicar um artigo na revista da sua ordem, né? Não questionando o pecado original, mas dando a entender que um evolucionista, como ele era, né? Ele pesquisava os fósseis, inclusive os fósseis humanos, e via que a evolução realmente, né? Ele foi um dos descobridores do Homem de Pequim, que é um marco importante na história da evolução dos seres humanos, né? Muito bem. E é claro, como ele foi, então, como ele falou isso, uma desconfiança foi gerada com relação a ele na ordem, pelos seus superiores. E ele foi sempre escanteado. Ele não podia ficar muito tempo em Paris, ele era obrigado a viajar, né? Porque ele, até certo ponto, combateria o chamado pecado original, que as religiões cristãs admitem, né? Tanto os católicos como os protestantes e tudo mais, né? Que nós pagamos pelo erro, pelo pecado de Adão e Eva, né? Então, como pensadores livres que somos, podemos contestar essa afirmação, não é? Sem desmerecer quem pensa assim. Que a grande questão das religiões é o ufanismo. Achar que só a sua religião é que é a perfeita, né? Isso tem que realmente diminuir gradativamente e universalizar o sentimento, o amor, o respeito, né? A civilidade, né? Para que as coisas aconteçam de uma forma muito mais consentânea com os ideais superiores que marcam o nosso processo evolutivo, ou que deveriam pelo menos marcar. Isso acontece. Eu vou contar um fato para vocês, já contei aqui, né? Eu moro no Bigorrilho e indo para o centro da cidade uma tarde, difícil estacionar e coisa, peguei o vermelhão. Peguei o vermelhão e estava em pé. Não deram lugar para o velhinho, fiquei em pé ali, né? Mas tudo bem. E duas senhoras conversavam. Uma disse assim, como é que vai o salão de beleza lá que você tem? Ela disse assim, vai muito bem, louvado seja Deus. Eu digo, que legal, deve ser evangélica, né? Tudo bem, né? Louvado seja Deus, né? E continua a conversa. Então a que estava em pé perguntou, aquela moça da nossa igreja, que era manicure, está com você ainda? Eu disse, não, ela casou, foi para o interior. Estou com uma outra lá agora, é católica, mas é boazinha. Isso vale para o espírito também, né? Quando chegaram, o que nós sabemos hoje, né? Então existe essa ideia, né? Pessoas do bem, é claro, né? Mas aquele ufanismo religioso tomando o corpo, né? Como se Deus tivesse preferência pelo católico, pelo espírita,
evangélico, pelo islâmico, não é? Pelo budista e assim por diante. Há que ter cuidado. Myanmar, por exemplo, é a antiga Birmânia. É um país próximo lá da Índia, da China, de Bangladesh, né? E 90% da população de Myanmar é budista. E a gente pensa que Buda é aquela maravilha, né? E de fato, né? A meditação, o relaxamento, a expansão da consciência, né? Tanta coisa boa que tem no budismo, do pouco que eu sei a respeito, né? Entretanto, a população de 90% de Myanmar está contra 10% da população islâmica de Myanmar, obrigando o pessoal a emigrar para Bangladesh, que é um país super pobre, sujeito a inundações frequentes, né? Quer dizer, toda aquela beleza do sentimento, então, do que o budismo traz, né, está sendo prejudicada em função do ufanismo religioso. A perseguição lá aos islâmicos. Perseguição para valer, né? É muito doloroso saber que hoje acontecem coisas dessa natureza. O Dr. Freeman Dyson faleceu agora em 2020. Também é um físico, né? Não só físico teórico, ele é um físico mesmo, físico-químico de profundidade, né? Foi ele que estudou a energia atômica, a energia nuclear para as naves espaciais. Depois foi proibido esse tipo desse combustível nuclear, né? Por razões óbvias, né? Mas ele tem muitas coisas importantes com relação ao estudo do átomo. Ele fala que se a força nuclear forte fosse infinitesimalmente mais intensa, os átomos não se estruturariam. Foi o que eu falei lá com relação ao Big Bang, né? E as constantes do universo, né? Então ele achava que essa força não pode ser modificada, né? E quando isso acontece, o homem sonda as energias do interior do universo atômico, né? E é usado para produzir energia, algo sensacional, né? Pena que criaram a bomba atômica, né? Estamos, assim, preocupados com o que possa acontecer com a nossa Terra. O átomo, por exemplo, né, é muito bem definido pela ciência, pela física, mas que apresenta algumas dificuldades, né? Eles não conseguem explicar qual é o elemento que permite que o átomo se organize, né? Existem as partículas subatômicas, né? Quark, bóson, né? Neutrino, né? Neutrino é um viajante pelo espaço permanente, uma partícula descoberta por Wolfgang Pauli, um físico e químico austríaco, em 1930. Né? Deus não sabe explicar o que é que possibilita que o átomo se organize. Então, alguns físicos teóricos espiritualistas, né? Poucos, mas existem, eles acham que quem proporciona essa ligação é o espírito ou consciência. É o elemento espiritual que realmente existe na intimidade da matéria, tentando organizá-la, né? Tanto é que o livro do Espírito fala que é necessária a união do espírito à matéria para intelectualizá-la. Né? Quando era jovem não entendia isso. E hoje continua não entendendo. Né? Mas temos já uma condições de fazer, pelo livre pensar, tirar conclusões. Né? Porque vocês me veem aqui, esse ambiente está formado, a Terra, o cosmos, porque o átomo está organizado, né? Só as partículas subatômicas não teriam condições de mostrar o universo como ele se nos apresenta. E voltando agora ao Teilhard de Chardin, a quem me referi, né? Eu esqueci de falar isso quando eu falei dele um pouquinho. Ele achava que toda matéria possui um quantum de espírito ou consciência, né? O livro que fala disso chama-se O Fenômeno Humano, publicado depois que ele desencarnou em Nova York, em 1954. Morreu quase que esquecido lá, né? pela própria igreja. Né? Esse livro tem
na internet alguns oferecendo o livro lá com preço que varia de 25 até 500 reais, né? É interessante. Uma amiga minha até conseguiu o livro. Eu emprestei para alguém e me devolveram, né? Eu estou tentando agora ter de volta esse exemplar. Chama-se O Fenômeno Humano. É um pensador profundo, né? Que a igreja não deu a ele na época o devido valor. O João Paulo II já fez algumas retratações com relação a isso, né? Ele foi muito criterioso, né? E humilde, né? Tentou resgatar algumas coisas que realmente nortearam a beleza do pensamento do Teilhard de Chardin. A célula nem se fala, né? Temos trilhões de células, né? Unidade anatômica, fisiológica dos seres vivos, que é um assunto estudado. No tempo de Kardec já existia um certo estudo sobre a célula, que começou a aparecer no final do século XVIII, né? E Kardec já tinha uma noção desse assunto também, né? E fala que é importante a união do espírito nesse contexto celular, né? Algo maravilhoso. É um organismo invisível para nós, só visível ao telescópio, né? Que tem uma estrutura sensacional, vários organismos. Isso no segundo grau se estuda isso já, né? Onde se detalha as atribuições. Tem uma usina interna, a mitocôndria, que fornece energia. A célula se alimenta, põe para fora os alimentos que são desnecessários, e nós não enxergamos nada. Temos trilhões de células, sem falar na célula mais refinada que são os neurônios, né? Que é algo assim sensacional, né? Por assim dizer. Muito bem. Camille Flammarion é um famoso astrônomo francês. Foi amigo pessoal de Allan Kardec. Ele era bem mais novo que Kardec, né? Com 27, 28 anos, ele fazia parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, criada por Kardec em abril de 1858. Flammarion, então, astrônomo importante que era, né? Tem um livro dele chamado Dieu dans la nature, Deus na natureza. Esse livro tem na biblioteca aqui para quem quiser estudar, e a livraria deve ter também, né? Tem mais de um volume para ser emprestado, né? Camille Flammarion. Ele afirmava que não fosse temer a pecha de panteísta, e juntaríamos Deus, que Deus é a alma do mundo. O universo vive por Deus, assim como o corpo obedece à alma. Já falei do panteísmo, citei o Spinoza, né, que achava que Deus era a substância infinita, e para nós Deus é a inteligência infinita. À medida que se amplia o conhecimento da natureza, faz-se necessário desenvolver a concepção do seu autor. Quer dizer, quanto mais nós nos maravilhamos com as maravilhas, desculpe a redundância, do cosmos, né? A gente é obrigado a reconhecer a sabedoria do nosso Criador. Falei tanta coisa já que caracteriza, digamos assim, a beleza da criação, né? Vamos citar só umas coisinhas com relação às mãos, né? As duas mãos não possuem um total de mais de 50 ossos, as duas juntas, né? Ou seja, cerca de 1/4 de todos os ossos do corpo. O conjunto complexo das partes da mão, ossos, articulações e ligamentos, resulta numa extraordinária flexibilidade. A mão possui um polegar, que foi uma conquista do processo evolutivo, né? Alguns símios, ou proto-símios, digamos assim, né, ainda não apresentavam o polegar, que foi se adquirindo ao longo do processo da evolução. Isso é provado, né, pelas pesquisas dos fósseis que nós encontramos em a natureza, né? Então, o polegar é muito importante. Uma engenhosa junção de duas superfícies em forma de cela que mantém ângulos retos uma em relação à outra. Essa articulação, em conjunto com músculos e outros tecidos, dá ao polegar incrível flexibilidade e força. Então, é um projeto, né? Ah, mas isso aí, o DNA explica tudo. De fato, explica tudo, né? O DNA é a base, né? Mas quem é que imaginou um programa tão avançado quanto esse? Né? O DNA é sensacional, né?
quando ele foi sistematizado na ciência, depois da década de 50, por pesquisadores britânicos e um americano, Watson, né? Ela firmou na ciência como uma realidade. Ele foi descoberto no final do século XIX, mas não se sabia que as funções que ele viria a ter, né, foram descobertas depois da ciência no século seguinte, né? Então é um programa espetacular, né, mas que revela a sabedoria de quem o criou, né? Muito bem. Nossos dedos funcionam como sensores precisos nas suas pontas. Existem cerca de 2.500 receptores em apenas 1 centímetro quadrado. Como livre pensadores, questione, né? Sabe que isso é verdade, né? Isso é para aquele internet, né? Que sabe exagerar um pouquinho, sei lá, né? Eu tirei de lá. E isso aqui. Além disso, os receptores são variados, cada tipo com uma função específica, o que nos possibilita sentir textura, temperatura, umidade, vibração, pressão e dor. Isso está certo, né? Por isso, podemos dizer que o dedo humano é o sensor de toque mais sensível de que se tem conhecimento. E realmente, né? Então, revelando uma sabedoria, né, de quem nos criou. Ah, mas quem criou foi uma civilização extraterrestre. Nós vamos remontando, voltando ao passado, e cairíamos certamente nas atribuições de um Criador, né? Não mais aquele Criador ranzinza, como as religiões algumas nos mostram, né? Mas um Deus de amor, como Jesus realmente nos ensinou. Vamos à religião agora. Já falamos um pouquinho sobre isso, né? Vamos avançar um pouquinho. Crença na existência de forças ou forças sobrenaturais. Manifestação de tal crença pela doutrina e ritual próprios. Vou explicar um pouquinho mais. Uma curada e conscienciosa observação daquilo que chamamos luminoso. As expressões de emancipação da alma, de êxtase, né? Como Teresa d'Ávila, São João da Cruz, falando dos católicos, né? E tantos outros que têm aquela experiência sensacional, né? Que nos liga de alguma forma ao Criador, né? Reforçando em nós a necessidade da sua existência. A palavra vem do latim religare, uma palavra latina, a partir do século VI depois de Cristo, é que a palavra religião passa a ter conotação atual. Isso não é bem verdade, né? Esse verbo latino religare, ele é anterior à formação de Roma, certo? Nas regiões lá do Lácio, né? Não do Lácio de hoje, lá tem Roma, tem Aprilia e outras cidades importantes, né? Que nos levam a visitar a Itália, quem pode pagar a passagem, né? Os etruscos e outros personagens, né? Quando tentaram unir as vários povos que vieram constituir o Império Romano, apareceu o verbo religar, trazer de volta esse pessoal, ou trazer para uma pátria comum. Então, um verbo que é muito anterior ao século IV, não foi criado agora, né? Como se tivesse que religar a Deus. Nós estamos sempre ligados a Deus, não é impossível, né? Nós estamos umbilicalmente, do ponto de vista espiritual, ligados ao nosso Criador, né? Isso é importante, né? Você não pode saber o que Deus seja, mas o que Ele não pode ser, entender que Deus está em nós, né? Vós sois deuses, dizia Jesus, né? E outros pensadores, Sócrates, o próprio Platão, né? Realmente dão a entender a importância dessa vinculação nossa com o nosso Criador. O Ken Wilber é um psicólogo da psicologia transpessoal. É um ramo da psicologia que difere um pouco de outras correntes da psicologia, né? Que são muitas correntes, né? Porque ela admite a reencarnação, admite a espiritualidade, é um pouco diferente, né? A minha esposa é psicóloga e fez vários cursos transpessoal. Então, como tem livros lá do assunto e eu gosto, então eu dou uma sapiada de vez em quando, né? E o Ken Wilber tem um livro chamado O Espectro da Consciência, onde ele estuda a consciência em vários níveis. Muito interessante, né? E fala da religião.
Veja o que ele fala. Ele admite um dualismo primário, não é? Ele acha que dentro de cada um de nós existe algo que é chamado de sagrado. O sagrado faz parte da estrutura espiritual de cada um de nós. Quer nós sejamos religiosos ou não, sejamos agnósticos, sejamos ateus, todo mundo tem em si esse componente, que é uma nossa ligação permanente com a nossa origem divina. Não é? Então ele fala que as religiões, o que fazem, né, é tratar esse fenômeno e dar a ele características compatíveis com o nível cultural, social, da época que as religiões foram estabelecidas. Então, a religiosidade transformou-se, ou espiritualidade, também se preferir, melhor ainda, né? Surgiu então o hinduísmo, budismo, cristianismo, islamismo, judaísmo, taoísmo, zoroastrismo. Não tem espiritismo, porque o espiritismo para Kardec não é religião. Bem claro isso, né? Criamos religião, feito no Brasil, né? Mas Kardec define que o espiritismo não é uma religião. Ele acha que tem religiosidade, isso sim, né? Fala do amor, fala da caridade, né? Mas não é uma organização formal, digamos assim, das religiões, com estruturas de hierarquia, de sacerdócio, né? Nada contra o pessoal que pensa assim, absolutamente, né? Todo mundo tem suas razões, tudo está certo, né? Não vamos criticar as religiões, mas para Kardec a coisa é muito clara, né? Ele acha que, por não ter características das religiões, não deveria adornar-se com um título sobre o qual se teria equivocado. Isso ele fala um discurso que ele fez 6 meses antes de desencarnar, em novembro de 1859. E ele desencarnou em março de 1860. Ele faz um discurso no Dia dos Mortos da sociedade. E o nome do discurso tinha por título, o Espiritismo é uma religião? Onde ele faz a análise, então, dessa religião. E alguns acham, não, mas como é que pode? Nada contra. Ele é a favor do sentimento religioso, né? Ele fala da caridade. A caridade é a alma do Espiritismo. Pode sair fazer preces, mas não é religião, né? Então, tudo bem, né? Não é importante pensar, é importante é tentar agir, né? Tanto é que ele, com relação ao próprio Jesus, né? Ele mostra Jesus um espírito igual a nós, muito mais elevado, não é? Muito mais vivido do que nós. E ele começa o Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira frase da introdução, ele fala do ensino moral, que as controvérsias que existem na explicação dos Evangelhos, né? A exegese, que estuda com profundidade esse assunto, né? Que levaram à criação dos dogmas da própria igreja, né? Tudo isso para nós é relevante. O que importa é o ensino moral de Jesus, né? Então seremos Jesuses um dia. Vai demorar um pouquinho, mas quem sabe chegaremos, né? Quem sabe um dia até sermos uma alma de escola como ele é. Não por favores, uma alma realmente elevada, né? Que demonstrou isso sobejamente. Todas as principais religiões ou crenças do mundo se originaram na era pré-científica, quando se acreditava que a Terra estava no centro do universo e a humanidade no ápice da criação. Se verem bem, até o islamismo, que é do século VI da nossa era, né? Talvez seja a mais nova, né, das religiões constituídas. Algumas são variantes, né? Tem o cristianismo, tem o luteranismo, o protestantismo, os mormons, os testemunhos de Jeová, tudo bem, né? Mas são variantes de um mesmo filo, digamos assim, trazendo para um termo da biologia para as religiões, né? E aqui o Galileu, né? Claro que antes dele já havia prenúncios, né? Estudo científico. O próprio Aristóteles já começou, né, a estudar, digamos assim, componentes éticos na própria filosofia, né? Que alguns depois criaram religiões, inclusive católicos que criaram as doutrinas, né? Por exemplo, uma delas foi a patrística, né? Que foi um movimento do qual fez parte o Santo Agostinho, né? Que é um profundo pensador, né? Ele foi um filósofo neoplatônico, contrariando o Tertuliano de Cartago, né?
que via na filosofia um movimento herético, né, de hereges, né, o Agostinho já pensava diferente. Ele achava que realmente tem que ver essa união entre a filosofia e a ciência. E o fez de forma muito positiva, mas ainda ligado ao dogmatismo, né? A fé deveria superar a razão, Santo Agostinho, né? Nós achamos que a fé tem que ser pelo livre pensar, estudar e sentida, né? Sem desmerecer quem não tem essa concepção. Então ele tem 2 livros importantes, que é Confissões e A Cidade de Deus, né? Obras muito ricas, né, no seu conteúdo, que as pessoas devem ler, em especial os católicos, né, para não se perder o manancial de informações que ele traz a vários assuntos. E existiu também Santo Anselmo, né? Anselmo foi um padre também, né, católico, né, que nasceu no Piemonte, na cidade de Aosta, lá no norte da Itália, né? E religioso tornando-se, ele foi trabalhar num país, num estado lá da França, né? Não era bem estado na época ainda, né? Na região da Bretanha. E lá, pela cultura que ele tinha, os colegas pediram que ele fizesse um trabalho sobre Deus, esquecendo a religião. Como é que ele poderia sentir Deus, né? Apenas com o seu modo de livre pensar, se é que era tanto assim, né? E veja o que ele fala no proslógio. Existe na mente de todo homem a ideia de um ser que não se pode pensar outro maior. Logo, o ser do qual não se pode pensar outro maior deve existir também na realidade. Logo, conclui-se que existe Deus e esse ser é perfeitíssimo. Então não pegou nenhum argumento, digamos assim, teológico da época, né? Mas fez Deus de uma forma racional, admitindo que a sua existência realmente é necessária, né? E tem os atributos a que ele se refere. Depois ele foi para o Reino Unido e tornou-se arcebispo de Canterbury, né? Cantuária em português, né? Lá ele acabou desencarnando já no ano de 1109. Ele nasceu em 1033, então no século II e no século III da nossa era. É um profundo pensador. Eu tenho um sobrinho que é doutor em matemática, né, chamado Anselmo. Então eu pesquisei um pouquinho para conversar com ele sobre algumas coisas desse santo, né, para a igreja. E outro importantíssimo é Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, então, é genial. É um pensador de profundidade no pensamento católico, né? Estuda Deus assim com uma visão realmente livre pensadora, mas atrelando a providência, a bondade divina, a sabedoria e coisas que tais, né? O livro dele o livro mais importante, mas aqui nós chama-se Summa Theologica. A Biblioteca Pública tem mais de um exemplar desse livro, Tomás de Aquino. E outro livro é a Suma contra os Gentios. Aí ele já é mais parcial. Aí ele defende um pouquinho mais o lado católico, né? Critica os muçulmanos, né? Mesmo assim, um trabalho importante. E o pensamento de Tomás de Aquino, ele foi muito importante pela questão da valorização do ser humano, né? Que vinha tendo sofrimentos mil ao longo da história, né? Pela pressão dos poderosos, estabeleceu teorias muito importantes que inspiraram até, quem sabe, o próprio Marx depois, não é? Ele fez parte chamada escolástica. Então, o Anselmo, Abelardo, né, o Tomás de Aquino, entre outros, sistematizaram a filosofia da igreja, a escolástica, né, que tem coisas muito importantes, né? E a sua ideia permeou, digamos, a Europa, né, por mais de 3 séculos, né? Só que mais tarde ele condenava o lucro de alguma forma, né? Mais ou menos de acordo com o pensamento, digamos assim, do materialismo dialético do Marx, né? Ele achava que tinha que ser assim. Mas houve necessidade dos grandes investimentos, para grandes navegações, né? Então isso teve que
o capital teve que se formar realmente, né? E aí começou a decair um pouco essa ideia, né? Para vocês terem uma ideia, no Brasil foi muito importante a participação do Tomás de Aquino, ideias dele, né? Ele nasceu em 1225 e faleceu em 1275, com 50 anos, né? E quando em 1975, a Universidade de Chicago quis comemorar os 500 anos da desencarnação de Santo Tomás de Aquino. E convidou quem? Dom Helder Câmara, bispo de Olinda e de Recife, que foi convidado para participar das comemorações dos 500 anos de Santo Tomás de Aquino. E depois surgiu a teoria da libertação e outras coisas mais dentro da própria igreja, né? Tendo por base, até certo ponto, o pensamento tomista do Santo Tomás de Aquino. Deus é infinito, ou seja, Deus não finito, no sentido que os seres criados são física, intelectual e emocionalmente ilimitados. Esta infinidade deve ser diferenciada da simples infinidade de tamanho ou número. Ele vai fundo na questão de Deus. Deus é imutável, não passível de mudança, assim. E depois veio Lutero, né? Já alguns 3 séculos depois do Tomás de Aquino, né? E realmente revolucionou o pensamento cristão. Lutero fez uma revolução no pensamento, né? E na prática, digamos assim, das virtudes cristãs, né? Condenando abusos, tudo aquilo que vocês certamente conhecem, né? Mas ele era também profundamente ligado à questão da fé. Veja o que ele fala, né? Lutero afirmava que a razão não pode fazer contribuições à teologia, visto o homem ter sido arruinado pelo pecado original. Então não conseguiu desligar, digamos, a revolução que ele fez, que foi muito proveitosa, ele com Calvino também, e mais alguns outros, né? Da questão do pecado original. Que nós estamos pagando as dívidas do Adão e Eva, né? Que é uma posição que até o Papa Francisco, inclusive, há pouco tempo, chegou a criticar, inclusive, né? É muito peito desse Papa falar isso, né? Mas ele fala que é muito difícil aceitar, literalmente, a posição de Adão e Eva na Gênese mosaica. Mas o Lutero, então, era muito apegado, né? Ele faz uma crítica muito importante ao Copérnico, né? Que foi seu contemporâneo. E quando publicaram o livro, digamos assim, do Copérnico, né? Que é outra história muito complicada, né? Ele fala o seguinte: tem um astrônomo louco por aí, querendo dizer que nós ficamos viajando em torno do Sol, como se estivéssemos num carrossel. Ele quer virar o céu de cabeça para baixo. Vejam, né? Então, preso a esse pensamento, né? Isso está num livro muito importante, que algum deve conhecer, escrito pelo Frei Beto, por um astrônomo brasileiro importante, esqueci o nome dele agora, né? E mais um que é espírita. É um livro sobre a razão e a fé. Então ele fala na história do Copérnico, né? E a dificuldade para a igreja se acomodar a essa nova, né? Contrariando o pensamento bíblico, né? Como é que vai aceitar a questão de que o Sol é o centro do universo, né? Quando a Terra era o centro do universo na visão judaico-cristã. Justiniano, né? Foi um imperador do Império Bizantino, do Império Romano do Oriente, não é? Afirmando que ordenou o fechamento das escolas filosóficas por serem contrárias à fé cristã e teriam características pagãs. O próprio Tertuliano achava também que a filosofia tinha características pagãs. Muito bem, o tempo está correndo agora, vamos para frente porque podemos vencer. Rubem Alves, famoso escritor brasileiro, não é? Ele foi um pastor presbiteriano. Começou a apresentar algumas divergências no pensamento ortodoxo, né, dos presbiterianos. Ele foi escanteado pela igreja e deixou de ser pastor, né? E teve que fugir do Brasil pela perseguição da Revolução, né? Ele também as ideias dele contrastavam com os ideais, entre aspas, da Revolução, né? Depois voltou, né? E escreve coisas belíssimas.
Ele fala que Deus nos deu asas da inteligência para voar, os homens as gaiolas da religião. Até certo ponto, né? Então não estamos criticando as religiões pelo bem-estar que propiciam, pelos trabalhos que realizam, pela comunidade de amor que entre elas existem, né? Apenas aquele ufanismo, né? Baseado muitas vezes num obscurantismo científico, né? E coisas que tais. Só voltando um pouquinho aqui, como dizia Paulo, né? Examinai tudo, retende o bem. Muito bem. Rapidamente agora, criacionismo e evolucionismo na visão espírita. Aqui, Moisés, Darwin, Kardec. Isso é tema para um seminário, né? Que a gente podia fazer sobre isso, né? Para detalhar, né? As ideias, então, que Darwin traz, então, vieram confrontar muito com a ideia religiosa, né? O ser foi criado por Deus, tudo bem, né? E ele já fala que isso aconteceu através do processo evolutivo. O Espiritismo admite tranquilamente a evolução. O trabalho de Darwin, A Origem das Espécies pela Seleção Natural, foi publicado em novembro de 1859. Em 1860, no mês de abril, Kardec publica a segunda edição do Livro dos Espíritos. E nessa edição ele fala, então, da evolução. E fala sobre os animais. É nesses seres que está longe de compreender, está a nossa própria história, admitindo a evolução. O Espírito presente em tudo. Como eu falei ali na questão dos pensadores físicos, teóricos, espiritualistas, né? O Espírito, digamos assim, presente em tudo. Então a evolução para nós é um fato, né? Que ocorre do ponto de vista biológico, psicológico, espiritual e assim por diante. No moteísmo judaico-cristão, o universo foi criado por um Deus onipotente e onisciente. O Espírito mas manifesta a presença na forma humana. E para nós Deus é Espírito, né? Não quer dizer que quem pensa diferente está errado, né? Ou deve ser separado, absolutamente. Nós somos todos iguais, não tem porquê, não é? Muito bem. Estamos correndo, né? Nós não nascemos ontem, nossa existência começa na fulgurante explosão que deu origem ao universo, aí do Big Bang, né? E tem sequência no coração ardente das estrelas, nos vastos espaços interestelares, no oceano primitivo da Terra e na superfície dos continentes. Kardec fala que desde o átrio primitivo até o arcanjo já existia espírito, né? A questão 540 do Livro dos Espíritos. Uma marca de mão humana de 30 mil anos na caverna de Chauvet-Pontarc, na França, né? Tem várias cavernas, né? Descobertas, algumas, maioria por acaso, né? Que mostram a passagem do ser humano no seu carreira evolutivo. Só para terminar, então, aqui Çatalhöyük, começa com C cedilha, alfabeto turco, né? Alfabeto igual ao nosso, mas com diferentes conotações, né? Começar com C cedilha, tem palavras que acabam com C cedilha, né? Que para nós não tem sentido, né? Mas para eles tem, né? Então, em 60 do século passado, foi descoberta a cidade mais antiga, até hoje, reconhecida pela paleontologia. Ela teria 7.200 anos. E nessa caverna, ela teria, seria uma cidade que tem 3 hectares. Tem 3 hectares e teria, quase 10 mil anos atrás, né? Teria 7.000 habitantes. E ela prevaleceu por mais de 1.000 anos. E depois, por uma questão qualquer, ela acabou desaparecendo, né? E é muito interessante, né? É o nosso espírito passando por... Sabe quantas cidades nós passamos, né? Por elas, né? Vivendo nelas, ajudando a se formarem e assim por diante, né? Aqui tem uma passagem, né? Pinturas encontradas naquela época, né? Quer dizer, bem mais recente que o Paleolítico Superior, de 40 mil anos, né? Já existem sinais, então, até mais do que isso, né? Pinturas em cavernas, algumas esculturas, né?
a idade da pedra polida, né? Lá, Deus da fertilidade. Alguns acharam que é um ornamento nessa casa de 5 metros quadrados, 5 metros, pequeníssima, né? E tentaram reconstruir essa cidade, mostrando aqui uma fotografia de um ser pesquisando lá essa cidade, né? Aqui embaixo, na parede, uma pintura, né? Então, reconstituíram os pensadores paleontólogos, né? Mais ou menos assim. Toda a entrada era por cima dessa caverna. Eles não teriam porta, não tinham ruas. Eles andavam por cima dessas casas, né? Já era um povo agrícola, não é? Mas criava ovinos, caprinos. O gado, digamos assim, era selvagem ainda, né? Eles caçavam. Até que apareceu na parede lá a cabeça de um boi ou de uma vaca, né? E coisas que tal. Então eu mostrei isso aqui para mostrar, digamos assim, a evolução, digamos, do ponto de vista intelectual, cultural, social, né? Que aconteceu na nossa humanidade. Segundo alguns, Jericó, lá na Cisjordânia, uma cidade muito anterior ao domínio do povo hebreu, não é? Teria já também muitos anos de vida. É uma cidade que até hoje existe lá, abaixo do Mar Morto, digamos assim, né? Então, que fique bem claro para nós essa ideia de deve pensarmos para tentar explicar os fatos da doutrina. E para encerrar, então, uma poesia do José Soares Cardoso, que diz o seguinte: mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Obrigado, boa noite, bom feriado.